Bem-vindo a mais um estudo do projeto A Vida no Reino, em busca da transformação integral. No testemunho de hoje, vamos ouvir a história do Osvaldo. Ele conta como Deus cuidou dele em um momento delicado de sua saúde. Na oração de Esdras, registrada na Bíblia, vamos estudar sobre a atuação da graça de Deus nas nossas vidas. Acompanhe o testemunho e em seguida o estudo. Bem, é um prazer novamente apresentar as bênçãos que Deus tem nos concedido. Eu sou filho de adventistas, 58 anos dentro da casa do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Nesses últimos anos, muitas coisas aconteceram em nossa vida. E nos últimos anos, ao qual estava na Paulista Sul, estava no departamento de jovens e muitas atividades dentro desse departamento nós temos que executar, participar. E entre eles o departamento de jovens tem alguns eventos especiais. Entre eles nós tínhamos pela frente uma campal, um aventuri, um campuri. Isso tudo acontecia em 2004. Muitas coisas eu já tinha sentido na minha vida, principalmente na minha saúde, dentro desses departamentos. E 2004 começou com um ano diferente para mim, porque logo no início eu tive um AVC e tive um pequeno problema e era logo em seguida um curso de liderança que nós tínhamos pela frente a apresentar aos jovens e aos desbravadores e aventureiros naquela época, e foi preciso dar uma pausa. Mas louvado seja Deus, nós conseguimos ir avante. E quando estávamos preparando já para a campal de jovens, eu senti uma dor muito forte no mês de junho. A campal seria em julho, e isso aconteceu em finalzinho de junho. E eu senti uma dor muito forte no peito. Eu já tinha tido um AVC antes e um infarto também em 97. E quando foi em 2004, eu subindo as escadarias da Paulista Sul, aquela dor no peito novamente, e desci pensando, vou até uma farmácia tirar a minha pressão. E ao estar saindo da associação, o pastor Marcelo estava entrando, que era o nosso companheiro de departamento. Ele me pegou e falou, não, eu vou direto para o Hospital Adventista. Eu falei, não, me leva direto para o INCOR, para o Instituto do Coração. E ali, quando eu cheguei, já foi constatado que eu estava infartando. E logo em seguida, ele avisou minha esposa em casa, falou, o Osvaldo vai ficar aqui no hospital e eu vou voltar para o departamento, que nós temos algumas coisas a serem realizadas. Isso era uma sexta-feira. E eu já fui direto para a UTI, fazer alguns exames e automaticamente foi marcado um exame de cateterismo. E ali no sábado, já com o resultado, o médico chegou para mim no sábado que eu estava na UTI, sábado de manhã, ele falou para mim, Osvaldo, nós iremos te operar na segunda-feira de manhãzinha. Nós vamos fazer 3 pontos apenas. Eu falei, tudo bem, doutor. Medicado, estava na UTI e deitado, estava lendo o livro Fuga para Deus e ao mesmo tempo meditando e pensando, Senhor, por que tantas coisas, né? Está acontecendo na minha vida. Tenho alguns objetivos a serem alcançados, nós tínhamos esses eventos pela frente até o início de 2005. Nós tínhamos uma campal, uma aventuri, um campuri de desbravadores logo em seguida, o encerramento do ano e o campuri da divisão Fonte da Esperança em Foz do Iguaçu. Eram responsabilidade minha, algumas delas. E assim, pensando e meditando, passamos aquele final de semana. Quando foi, e orando a Deus para que, se fosse a vontade dele, que tudo acontecesse. Mas eu tinha esse desejo de realizar esses eventos. Quando foi na segunda-feira, um dos diretores do INCOR passou pela UTI e queria saber o que estava acontecendo com aqueles pacientes internos. E ele chegou perto de mim e perguntou, o que esse paciente tem aqui? E aquele médico falou o seguinte, não, ele vai ser operado amanhã, hoje, melhor dizendo, né? Era uma segunda-feira. Ele falou, não, eu quero ver o cateterismo dele antes de dar a cirurgia. Mas, doutor, já está marcada a cirurgia dele. Ele falou, não, eu quero ver o exame dele.
E quando foi assim, na segunda-feira, logo cedo, estava pronto já para a cirurgia, o meu médico virou e falou assim, olha, o doutor, o diretor do hospital, não sei por que ele esteve aqui dentro, ele pegou o teu cateterismo e quer dar uma palavrinha conosco. Eu falei, tudo bem, então a tua cirurgia está suspensa. Eu falei, assim seja feita. E eu fiquei aguardando a decisão. Ele voltou para mim e falou assim, ó, o doutor quer fazer um outro exame com você e por isso nós vamos adiar a tua cirurgia para o dia seguinte. Mas quando foi minha surpresa, meia hora depois, chegaram 2 enfermeiros do meu lado e perguntaram para o meu médico, ele está pronto para a cirurgia? Ele falou, mas que cirurgia? Não, o doutor falou que vai fazer uma angioplastia nele. Ele não vai ser preciso fazer a cirurgia do coração. Eu falei, bem, se é assim, os médicos me prepararam rapidamente e me levaram para o centro cirúrgico. E ali, aquele mesmo médico chegou para mim e explicou tudo o que ia acontecer. Falou, essa angioplastia será feita em mais ou menos 1h30. Isso era quase 3 horas da tarde. Eu estava pronto, entrei no centro cirúrgico e o médico falou, você vai assistir todo o procedimento. E ali, deitado, observei, era 3 horas e tudo começou o procedimento da cirurgia para a angioplastia. Quando foi 45 minutos, ele bateu na minha perna juntamente com seus companheiros e falou, está tudo pronto, foi muito bem, você está pronto para voltar para o quarto novamente, para a UTI. Eu falei, mas doutor, não era 1h30? Ele falou, não, correu muito bem, você vai ficar no corredor aguardando, tudo vai correr bem, você vai ficar em observação durante 6 horas e no dia seguinte você pode voltar para as suas atividades normais. Eu falei, puxa vida, muito obrigado. E aí eu voltei novamente para o corredor. E toda aquela informação que eu tinha dado, aquele senhor, aquele médico, me acompanhou pelo corredor e ficou na porta, ao lado, me observando. E logo em seguida chegou uma enfermeira, que eu estava adiantado no meu procedimento, e ela começou a explicar novamente tudo aquilo que o médico tinha me falado. E eu falei, mas o médico me falou tudo isso. Ela falou, que médico? Eu falei, aquele que está na porta. Ela falou, não, ali não tem médico. Eu falei assim, não, eu sei. Eu entendo esse procedimento, o que você está me falando. Porque eu entendi o que meu Deus quis me dizer. Automaticamente, no dia seguinte, eu tive alta. E no outro dia seguinte, 2 dias depois, eu já estava no meu departamento trabalhando novamente. Louvado seja Deus. Isso quer dizer, 1 semana depois eu realizei o acampal e em seguida, durante o semestre, tudo aquilo que eu pretendia aconteceu. Mas, acabando Campuri, Foz do Iguaçu, Fonte de Esperança em Foz do Iguaçu, ao retornar para o meu departamento, 1 semana depois, meu coração gritou novamente. E eu tive que novamente sentir aquela dor e voltar para o INCOR novamente. E aí o médico falou para mim, o meu que falou, agora não tem mais jeito, Oswaldo. Teu coração, tuas artérias são todas entupidas. E nós vamos ter que te operar. E aí foi todo o procedimento e as orações no IAE, que eu frequentava o IAE naquela época, as orações foram realizadas, os irmãos oraram em prol disso. E quando foi no dia 10 de agosto, para minha surpresa, que eu não estava agendado para isso, eu entrei no centro cirúrgico e foram feitos 4 pontes safenas em meu coração. De lá para cá eu parei das minhas atividades no departamento de jovens, mudei para São José dos Campos logo em seguida, mas a minha surpresa maior, Deus foi tão bom para comigo, que era para mim ter ficado 24 dias no hospital, no INCOR, e com 7 dias eu estava em casa novamente, limpo, saudável, pronto para as minhas atividades. Deus é muito bom. Ele atendeu não só as minhas orações, mas a oração da minha esposa, da minha família, que sempre esteve ao nosso lado. Por isso, conta, Deus sempre ouve as nossas orações. Já estamos há 38 dias buscando comunhão com Deus através da oração. Que bom que você separou esse momento para estudar um pouco mais sobre o assunto. Vamos começar nosso estudo com a seguinte história. Enquanto caminhavam pela rua,
3 estudiosos da Bíblia discutiam profundamente sobre teologia. O assunto em questão era a oração. Sendo mais específico, eles discutiam sobre as posições mais eficazes de oração. A conversa ficou tão envolvente que eles pararam no meio da calçada. Eles não perceberam, mas estavam debaixo de um poste aonde havia uma pessoa trabalhando nos cabos telefônicos. Bem, ele não tinha como não escutar a discussão, e foi isso que ele presenciou. Um dos teólogos disse que a oração mais poderosa era quando as mãos estavam juntas. Ele nem conseguiu argumentar quando o outro teólogo disse que não concordava e que a oração mais poderosa era feita de joelhos. Já o terceiro estudioso disse: eu não concordo com nenhum de vocês. A posição mais poderosa de oração é quando prostrados colocamos o rosto no chão. O homem no poste não se conteve com aquela discussão e disse: amigos, a oração mais fervorosa que já fiz não foi com as mãos juntas, nem de joelhos, muito menos com o rosto no chão. Foi quando eu estava pendurado de cabeça para baixo, a uma altura de 12 metros, no alto de um poste com os calcanhares presos aos fios. O que determina o poder ou a eficácia de uma oração não é a posição ou forma, ou muito menos as palavras eloquentes, mas sim a sinceridade de coração. Sendo bem honesto, uma das orações mais sinceras que já li encontra-se no livro de Esdras, no capítulo 9, dos versos 6 a 15. Uma das porções dessa oração que mexe muito comigo encontra-se no verso 9. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. É uma forma única como Esdras fala sobre a misericórdia de Deus e o que ela foi capaz de fazer pelo povo de Deus. De acordo com Esdras, a misericórdia de Deus se manifestou para que eles pudessem reviver, levantar a casa de Deus, restaurar as ruínas e para que o muro de segurança fosse erguido. Isso é apenas uma pitada daquilo que a graça de Deus é capaz de fazer. Eu não tenho dúvidas que devemos suplicar para que a misericórdia de Deus possa se manifestar em nós a cada dia, para que possamos também receber essas 4 bênçãos. Reviver, trazer vida ao que está morto. O povo de Deus encontrava-se como morto, mas a graça de Deus foi capaz de dar vida novamente. Você não precisa desse milagre da restituição da vida? Como anda o seu relacionamento? O seu emprego? A sua família? Os seus sonhos? Os seus planos? A sua vida espiritual? Bem, Deus pode trazer vida àquilo que está morto ou prestes a falecer. Levantar a casa de Deus é reparar aquilo que estava quebrado. Sabe, assim como a misericórdia de Deus possibilitou a restauração daquilo que estava destruído, ela pode reparar o que está quebrado em sua vida. O que precisa ser restaurado? A sua fé, a esperança, o amor, o perdão? Não importa, Deus pode restaurar. Restaurar as ruínas foi o trabalho de desfazer o trabalho do inimigo do povo de Deus. Bem, Deus pode desfazer as obras do inimigo em sua vida, em seu lar, em sua comunidade, se você simplesmente permitir que a graça de Deus se manifeste. O muro de segurança reerguido, a proteção restaurada. Assim como a misericórdia de Deus possibilitou que o muro de proteção fosse erguido em Jerusalém, a mesma misericórdia pode erguer uma muralha de segurança ao redor da sua vida, da sua saúde, da sua fé, de sua família. Se você permitir e suplicar pela graça de Deus, os anjos do Senhor farão um cordão de proteção ao seu redor. Você não deseja fazer a oração de Esdras? Você almeja o avivamento? Ore. Deseja que os cacos sejam restaurados? Ore. Anseia para que as obras do inimigo sejam desfeitas? Ore. Carece de uma muralha de proteção? Ore. Ao orar, lembre-se, a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.